Olá, meu irmão querido, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Duas ou três palavrinhas a respeito da liturgia desta segunda-feira. Não esqueçamos e não se irrite comigo de repetir sempre quase que as mesmas coisas, né? Estamos no tempo comum. É o tempo do discípulo de Jesus. É o tempo da igreja, esposa de Jesus Cristo. Dar continuidade à missão de seu esposo. A missão de sua cabeça, que é Jesus Cristo. E é dentro deste horizonte que precisamos viver o tempo comum da melhor maneira possível. Como Jesus viveu a sua missão nesta terra. Com cansaços, com fadigas, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando não só as massas, como também aquele grupo que escolhera como discípulos. Não só aquele grupo que escolhera como discípulos, mas também aquele grupo mais fechado que escolhera e os designou como apóstolos. Jesus teve um trabalho enorme, uma missão muito árdua para formar, para instruir, para tratar daqueles homens que carregavam mágoas, cicatrizes, dilemas, frustrações, conquistas, vidas de certa maneira acabadas, posicionadas. Podemos ver isso em Mateus. Eram alguém que estava com a vida resolvida, equilibrada, de certa forma chegou ao topo, estava no topo, trabalhando para uma bela empresa, forte empresa, robusta empresa, que era o Império Romano. Estava bem, tranquilo. Mas Jesus mostra-lhe que aquilo não era nada. Era um castelo construído sobre a areia. A sua conquista, a sua estabilidade não era nada. E Jesus precisava tratar aqueles que conseguiram, no caso de Mateus, aqueles que não conseguiram, aqueles que viviam às margens do lago de Genezaré, aqueles que dali extraíam o pão de cada dia. Então não foi fácil a missão de Jesus, além de tudo, e aos montes, estar em comunhão com o Pai, a sós com o Pai. Não foi fácil, queridos. Então, como estamos vivendo o tempo comum? O tempo comum que é o nosso tempo, o meu e o seu tempo. Sidney,
Ei, filho, para com isso, filho. O vovô está gravando, eu não falei, você não disse que ia ficar quieto, filho. Para. Esse tempo comum está sendo frutífero. Esse tempo comum que é o nosso tempo está sendo producente. E por que não está? Como temos encarado e enfrentado a nossa missão, a nossa hora, o nosso momento? Que foi o momento dos nossos avós, dos nossos pais, hoje é o nosso, amanhã dos nossos filhos. Como estamos trabalhando este tempo que é o nosso tempo comum? Amanhã serão os nossos filhos, que viverão este mesmo tempo litúrgico. E como estamos transmitindo esta verdade de fé para aqueles que amanhã nos sucederão. De alguma forma, estamos sendo, ou deveríamos ser um Cristo, que daqui a pouco, e muitas vezes de forma súbita, desaparecemos, saímos de cena. Jesus foram apenas 33 anos aqui, novinho, né? Um menino. Mas ele deixou os seus discípulos, os seus apóstolos. E nós, o que deixaremos? Como os deixaremos? Que formação estamos transmitindo? Não foi fácil a vida de Jesus, as instruções que Jesus deu aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E foram instruções pesadíssimas. Pesadíssimas. Qual a formação que estamos dando para aqueles nossos, talvez filhos, discípulos, admiradores? O que estamos passando para essas pessoas para que elas deem continuidade nesta missão? Vamos ver um pouco disto agora. Porque este tempo comum precisa valer a pena. Este tempo comum precisa ser vivido por cada um de nós. Umas 3 palavras sobre esta liturgia. Vamos começar pelo Evangelho. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou aquela passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Primeiro este ponto aqui.
Primeiro este ponto. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar boa nova, proclamar libertação, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para a missão. Ele me consagrou com a unção para a missão. Tenhamos isto em mente, queridos. Para que este tempo comum seja frutífero e, de fato, tenha o peso que o caracteriza como tempo comum, o tempo dos discípulos de Jesus, é necessário que nos curvemos a esta consagração do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para. E esta pregação, para a qual o Espírito nos consagra, ela não é necessariamente uma consagração oral. Nem todos vão desenvolver este ministério, o anúncio da boa nova de maneira oral. Mas a unção do Senhor, ela não envolve simplesmente o nosso falar. Ela envolve todos os âmbitos, todos os detalhes da nossa vida. O nosso conviver, o nosso trabalhar, o nosso agir, as nossas relações, o nosso ir, o nosso vir. E isto se constitui para nós um fator de seriedade ao extremo, queridos, porque não poucas vezes estamos diante de um público de pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mas parece que esse Espírito é um espírito antagônico a este Espírito que Jesus disse que sobre ele estava. O Espírito do Senhor está sobre mim. Esse Espírito Santo tão falado, tão propagado, tão arvorado, de norte a sul, de leste a oeste, ele outra coisa não é senão o Espírito de Jesus Cristo. Ele vem para dar testemunho de Jesus Cristo. Eles não estão em oposição, eles não estão em contradição. O Espírito do Senhor, do qual Jesus está falando, ele não pode ser esse espírito que está sendo proclamado por aí, esse espírito de revolta, esse espírito de subtração, esse espírito de eliminação, esse espírito de desrespeito, esse espírito de ódio. Não, queridos, eu recuso-me a aceitar e colocar-me sob a unção desse espírito que tantos dizem ter.
o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. Que Senhor é este? Não é aquele que constrói o ser humano do pó da terra, do barro? Não é aquele que sopra naquele boneco de argila, naquela escultura, o espírito, o hálito de vida, para que torne-se uma alma vivente? E por que estamos matando? Na qualidade de discípulos de Jesus. Na qualidade de discípulos de Jesus. Em vez de soprarmos o Espírito da vida, estamos soprando um espírito de morte, de anulação, de rédeas curtas, de um autoritarismo, de um jugo. Queremos nos tornar as rédeas, o caminho, a verdade e a vida das pessoas. Por isso disse ainda agora, os nossos filhos, os nossos discípulos, aqueles que nos veem como alguém que é um formador de opinião, como viverão eles o tempo comum? A partir da nossa orientação, a partir daquilo que escutaram de nós, como serão eles a viver o tempo comum? O que estamos fazendo? Estamos dando vida? Estamos dando a liberdade? Ou estamos querendo que aqueles que nos ouvem sejam a nossa imagem e semelhança? Não é mais Jesus Cristo, nós. Sou eu, missionário Sidney. Eu que sou o caminho, a verdade, a vida, e aqueles que me escutam precisam ser a minha imagem e semelhança. Isto é sério, queridos. Jesus diz que a sua missão só tem consistência se o Espírito do Senhor estiver sobre ele, e esse Espírito o consagrou, e esse Espírito o ungiu, para que ele realizasse a missão de abrir os olhos aos cegos, anunciar o ano da graça, a libertação aos cativos. Não poucas vezes, meus irmãos amados e queridos, estamos aprisionando as pessoas. Estamos tolhindo as pessoas da sua liberdade de serem o que precisam ser. Estamos não abrindo os olhos, mas estamos tapando os olhos. Que depois de nós será infinitamente maior o esforço que essas pessoas precisarão ter para abrir os seus olhos. Porque tal é a venda que estamos colocando sobre seus olhos. Como que essas pessoas viverão o seu tempo comum quando chegarem a sua vez de fazê-lo, de enfrentá-lo? Vão viver o tempo comum a partir da cegueira que colocamos sobre elas? Como anunciarão? Como a boa nova aos pobres?
Como proclamarão a libertação aos cativos? A recuperação da vista aos cegos? Como libertarão os oprimidos? Como proclamarão o ano da graça do Senhor? Prestemos atenção nisto. Prestemos atenção nisto. Meus irmãos amados e meus irmãos queridos, há momentos não de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus, mas da vergonha. O que muitos líderes religiosos estão fazendo com o Evangelho de Jesus Cristo. Como estão formatando, como estão engessando as pessoas, como estão colocando-se, repito-me, como o caminho, a verdade e a vida. E se alguém quiser encontrar o reino dos céus, precisam não aceitar Jesus, mas aceitá-lo. Prestemos atenção nisto, porque é vergonhoso vermos o que se está fazendo com o Evangelho de Jesus Cristo. Sidney, de novo, filho. É vergonhoso. O segundo ponto que quero destacar aqui, na sinagoga, todos tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Preste atenção no versículo 22 e depois no 28. Eu vou pular aqui que isso vai muito longe. Todos tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. O versículo 22. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Vamos repetir o versículo 22? Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Muitas vezes o tempo comum, ele não frutifica, ele não dá frutos, ele não atinge a sua finalidade, porque a gente fica parado aqui. A gente fica parado com os testemunhos que dão a nosso respeito. A gente fica parado com o encantamento das pessoas em relação a nós. Com os aplausos, com os holofotes. Isto aqui é tão sério que isto produz uma zona de conforto. Que aí a gente já tem um séquito de seguidores. Já, Deus defenda. Já somos servidos. Já nos tornamos uma celebridade, um guru, um alguém que ninguém perto de nós dá um passo sem nos consultar. Tem gente dizendo aí que não é nem para confessar com o padre, é para confessar com ele.
Os seus problemas não é para ir falar lá, é para ir conversar com ele. Todo mundo fica ali na rédea curta. E as pessoas aceitam isso. Ou seja, são pessoas que dificilmente viverão o tempo comum. Porque não podem viver o tempo comum e não vivem o tempo comum porque estão subjulgadas a alguém que agora determina o que é o tempo comum, como tem que ser a vida cristã. Não esqueçamos que o Espírito do Senhor, que é o Espírito de Jesus Cristo, é o Espírito da cabeça da igreja. Esse Espírito atua dentro da igreja. Esse Espírito constituiu uma hierarquia. Não é um espírito qualquer. Ora, quando eu digo, eu me acho já tão cheio do Espírito Santo, olha os problemas de vocês em contar para mim. Não tem necessidade de falar com o padre. É eu que resolvo aqui. Eu estou anulando, inclusive, o próprio Cristo, que é a cabeça da igreja. Aquele que disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Estou anulando a eclesialidade. Estou tornando-me um demônio dentro da igreja de Jesus Cristo. Para destruir a vida dos tolos, dos incautos, dos neófitos, dos carentes. E o que não falta? Essa classe de pessoas, pessoas carentes, pessoas fragilizadas, pessoas que estão ansiando uma palavra, um abraço, um olhar com mais atenção. E as pessoas vão se entregando, vão se jogando, perdem a capacidade reflexiva, perdem a capacidade crítica e se entregam nas mãos desses lobos cruéis que não perdoam o rebanho de Jesus Cristo. Eles fazem das ovelhas de Jesus as suas ovelhas, eles fazem do rebanho de Jesus o seu rebanho e eles se constituem como o pastor daquele rebanho. Isso é triste, queridos. Essas pessoas jamais conseguirão viver o tempo comum, jamais conseguirão ser protagonistas do tempo comum. Discípulos do tempo comum, porque estão tolhidas da sua liberdade. Diante das palavras de Jesus, a multidão fica de queixo caído. Isso aqui é sério, já vou terminar. Todos que estavam na sinagoga davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Tenhamos cuidado, queridos, para que esse encantamento das pessoas, para que esses aplausos não venham nos estagnar, não venham fazer de nós um Cristo anulador do verdadeiro Cristo. E isso é o que mais se vê por aí. Vamos dar um salto para o versículo 28. Quando, olha, falei do 22, né? 23, 24, 25, 26, 27. Tá? Do 22 para o 28 nós temos aqui 5 versículos. Veja o que vai acontecer no versículo 28. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, sobre a qual
a cidade, levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício, com a intenção de matá-lo. Olha, foram essas mesmas pessoas que no versículo 22 estavam dando testemunho ao seu respeito, estavam admiradas e cheias de encanto com as palavras que saíram da sua boca. Foram estas pessoas. Entre o versículo 22 e o 28 e o 29, Jesus falou palavras pesadas. Jesus falou a verdade do reino, queridos. Jesus não se deixou melindrar ou encantar com os aplausos, com os louvores. Jesus não deixou que aquela admiração de todos que o ouviam o impedisse de transmitir a mensagem que ele precisava transmitir a partir da unção que o Espírito do Senhor lhe havia consagrado e ungido e que estava sobre ele. Se no versículo 22 nós vemos a admiração de todos, no versículo 28 a gente encontra o desejo de matá-lo, o desejo de destruí-lo, o desejo de eliminá-lo, o desejo de tirá-lo de circulação, de jogá-lo do precipício. Aquele que há poucos instantes eles o viam cheio de admiração. Por que o tempo comum não dá frutos? Nos deixamos levar, nos deixamos embriagar pelas glórias, pelos aplausos, pelos elogios, pela zona de conforto que isso nos proporciona, e aí a gente omite o que deve ser dito, a verdadeira mensagem. Por que o tempo comum não dá frutos? Porque temos medo do precipício. Porque temos medo das vaias. Os holofotes e os aplausos, é bom recebê-los, mas as críticas, as vaias, as pedradas, a vida arriscada, a vida de dificuldade. Ora, se eu já estou numa zona de conforto, 140 mil, 280 mil, 300 e poucos mil, um negocinho desse aqui assim. Esses anelzinhos assim, 40, 80 mil. Uma camisa assim, ó, camisa dessa de 20 mil, 22 mil, 18 mil, uma camiseta de sim. Uma bolsinha aqui no lado, assim, de 18 mil, 20 e poucos mil, isso é... Pra quê falar o contrário daquilo que me produz esta zona de conforto? Pra que me arriscar a ser jogado de um precipício? É melhor ficar aqui, é melhor não dar um passo a mais. É melhor ficar no alto da montanha, deslumbrando a transfiguração, do que descer para o pão nosso de cada dia. É melhor ficar no espetáculo, porque isso dá ibope, isso rende. Quer aparecer no vídeo? Olha aqui o meu pinche, o Sidney Washington. É esse aqui que fica fazendo barulho ali pro vovô. Ah, doga.
Entende, queridos? Então tenhamos esta consciência da missão. Poderíamos voltar para a primeira leitura e ver que São Paulo, ele leva a sério a mensagem de Jesus. Ele diz: irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana que ele tinha de sobra. Pois entre vós não julguei saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ah, o Jesus da cruz, deixa de ir para lá. É bonito o Jesus da ressuscitado, né? Jesus que ascende ao Pai, esse é bacana, é legal pregar. Esse dá status, esse dá ibope, esse dá renda, mas esse Cristo crucificado, mas foi esse Cristo crucificado, é essa unção da qual Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, que Paulo vai pregar. Não quis saber outra coisa entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. É tanto pregador com vergonha da cruz de Cristo? Que mensagem de salvação se vai pregar se essa mensagem de salvação não tem cruz? É divorciada da cruz de Cristo, do amor de Deus que passa pela cruz. Um amor sem reserva, que se entrega na sua totalidade, na sua amplitude. Não, isso aí é feio, deixa isso para lá, acaba com isso, anula isso. A minha palavra e a minha pregação não tinha nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito. Que Espírito é esse? Será que é aquele mesmo Espírito que Jesus disse? O Espírito do Senhor está sobre mim? Será que é isso? Pensemos nisto, raciocinemos nisto, queiramos, ansiemos pelo Espírito do Senhor, queridos, porque com esse Espírito seremos capazes de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, seremos capazes de sermos discípulos missionários de Jesus, seremos capazes de mostrar para o mundo o que é o tempo comum, o que é um cristão, como um cristão atua na sociedade como luz do mundo e como sal da terra. Mas não queiramos um espírito qualquer, não queiramos um espírito de propaganda, não queiramos um espírito que nada tem a ver com o Espírito do Senhor, com o Espírito de Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Não queiramos um espírito que recusa Maria Santíssima. Não queiramos. Não queiramos um espírito que não aceita os santos e santas que deram a sua vida por Jesus Cristo. Não queiramos um espírito que renuncia à Eucaristia. Não queiramos um espírito que não aceita o sagrado magistério da igreja. Não queiramos um espírito que não é o Espírito, que não seja o Espírito do Senhor. Sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.